Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos concentrar os pensamentos a Deus e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agradecemos a Ti por ter trazido nós aqui, por mais essa oportunidade que Tu nos está concedendo. Agradecemos pelo dia que nos deste, agradecemos pela vida, pela salvação em Cristo Jesus, e para cada pessoa que está aqui presente, cada um que Tu trouxeste, que reuniu através do Teu propósito, da Tua permissão, reunimos aqui neste momento, como igreja e visitantes, para juntos cultuar o Teu santo nome, estudar um pouco da Tua palavra. Pedimos em favor dos hinos, Senhor, que nos abençoas, e depois a mensagem. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar a louvar a Deus, irmãos? E o segundo, se for possível, então, de 217. Cristo,
aqui, 97. Espero em
Isso aqui é um, mas não era isso que eu falei. Acho que é um. Isso aqui. 213. Faz tempo que eu não canto isso. 213.
questão, Adriano. 210 não? Ah, o 310, você tem que saber, é um pouco alto, mas vocês estão animados a cantar ele? 310.
com misericórdia muito Pai, esteja socorrendo a cada um e que eles possam retornar à casa do Senhor. E pedimos cada família que é representada aí, o pastor, na direção do trabalho. Tudo isso no nome do nosso Salvador Jesus Cristo, liberando os nossos pecados. Amém. Amém. Vamos, agradecemos a presença dos irmãos, visitantes também. Agradecemos pelos hinos que cantamos. Os irmãos, nós vamos falar um assunto, tem várias passagens para ir. 3 atitudes que agradam a Deus. Nós vamos começar no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Então nós vamos andar um pouco. Três atitudes que agradam a Deus. Primeiro, quem ama a Deus, com certeza quer agradá-lo, sempre. Quem ama a Deus, quando nós amamos uma pessoa, você quer agradar ela. Se o marido, o esposo, ama a esposa, é claro que ele quer agradá-la em tudo. Se a esposa ama o marido, também ela quer agradá-lo. Se o filho ama ao pai, ele quer agradá-lo também, vice-versa. Mas, e a Deus? É fácil você agradar um ser humano, você agradar a quem mora com você, que passa as suas roupas, faz a comida, tem o carinho, que viveu junto, aí é fácil amar. Fácil de amar também quem ama a gente. Mas e amar a Deus? Quem ama a Deus, segundo ponto, quer servi-lo. Quem ama Ele, quer agradá-lo. Segundo ponto, quem ama Ele, quer servi-lo. Servi-lo a Deus em todos os sentidos, irmãos, que não é pecado. Quando não é pecado, servir a Deus. Nós estamos servindo a Deus. Terceiro, quem ama a Deus quer somente o bem. Quem ama a Deus. E nós às vezes falhamos muito nisso. Quem ama a Deus não quer pecar. Procura evitar pecado. Agora, o que Jesus disse para Pedro, no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus disse para Pedro que fez uma pergunta para Pedro. E nós que falamos que ama a Deus, João 21:15, nós que falamos que ama a Deus, vamos supor que ele está fazendo essa pergunta para nós, se é verdade. Não tem como esconder de Deus, como Pedro com Jesus. Jesus conhecia lá no íntimo. Jesus é Deus. Antes de falar, ele já conhecia. Versículo 15. E depois de ter jantado, depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros, ou cordeirinhos. Irmãos, quando Jesus fez essa pergunta para Pedro, se Pedro amasse ele, se ama mais do que estes, que os irmãos, quem são estes? Os irmãos. Porque estava todo. Porque antes Pedro tinha falado
que nem que tudo se escandaliza. Que iam se escandalizar, depois nós vamos ver lá. Mas eu não. Pedro confiou no quê? Na carne, e nós às vezes também. Eu já ouvi alguém dizer que o peixe não tem fundamento. Porque o estes, se falasse esse, era uma coisa. Estes que estavam perto. Porque você não ama peixe, você gosta. Amor é sentimento. Eu não tenho sentimento. Falar, eu amo peixe. Quem ama? Ama é sentimento. Então, esta pergunta se refere à jactância de Pedro. Antes da crucificação de Jesus. Irmãos, quando ele disse que amava Jesus, mais do que os discípulos, que os outros discípulos, Jesus usou o verbo grego para amor ardente. Enquanto que Pedro, ele usou o verbo grego filéu. Vocês sabem a diferença, alguns sabem. Quer dizer, eu gosto. Sentir afeto. Filéu, amor romance, amor. Ter amizade com os outros. Mas, e também, Jesus, ele incumbe Pedro apacentar os novos convertidos. Olha, ele falou para Pedro, tu me amas mais do que este? Então, deu a tarefa para Pedro. Que esses novos convertidos necessitavam de atenção especial. Seria confiado a ele, a Pedro. Irmãos, nós falhamos muito. As igrejas, vão dizer assim, falhas com os novos convertidos, com os novos visitantes. Às vezes nós deixamos de conversar mais com o visitante, com aquele novo convertido, para ir atrás daquele maduro que não está precisando. E a gente dá aquela tão atenção. Mas tem muitos maduros tempo na igreja, de convertido, que ainda não cresceu ainda. Faz manha. Se você não der atenção. Atenção é fundamental. E no versículo 16, tornou a dizer-lhe segunda vez. Aí preocupou. Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor. Aí Pedro já respondeu diferente. Tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Então a pergunta mostra aqui que Jesus, omitindo as palavras, mas que estes, quer dizer, os outros discípulos. Então Pedro falou, tu sabes. Que não precisaria dele falar, de estar falando. E claro que Jesus sabe. Jesus sabe antes da fundação do mundo, antes de existir nós, o dia, para Jesus, para Deus é tudo presente. Este segue-me usando a palavra grega forte, ágape, para amor. Ao omitir estas palavras, Jesus afasta de Pedro. E em sua atitude arrogante de Pedro, não é falando isso para... Arrogantes, irmãos, é uma coisa que a gente come. Às vezes você é orgulhoso que confia em você. Às vezes eu confio em mim mais que em certas assuntos, às vezes, naquele momento na falha, em vez de confiar em Deus. Como o irmão Paulo pegou ontem uma mensagem, ficar pensando, se ele aceitasse, pregasse na live sobre, plano da fé, um assunto muito bom. Então, mas Pedro, ele continua usando o verbo ainda grego filéu, ou para um amor, como se fez
pela primeira vez. Já está Pedro, e nós também percebemos que ele já está se dando conta de que não pode confiar na carne. Quando fala carne, confiar em nós mesmos, no nosso ser, no nosso eu. Às vezes confiamos, a carne não serve nada, é o espírito do homem. Morreu, acabou. Entendeu? Então, mas no Espírito, confiar no Espírito Santo que habita em nós. Não confiar no espírito humano, no Espírito, que o nosso Espírito testifica com o Espírito Santo que somos filhos de Deus. Entendeu? No Espírito de Cristo, para confiar. Agora, Mateus 26, 30 e 33, abram lá. No 30 ele fala assim, ó, e tendo cantado, quando fala no jantar, aquela hora, é na ceia. Ele fala aqui, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. 31. Então Jesus lhe disse, todos vós esta noite, agora que nós vamos ver Pedro, todos vós esta noite, versículo 31 de Mateus 26, vos escandalizarei em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Se nota, não tinha acontecido. Jesus conhece as coisas antes. Nós precisamos ver acontecer para nós sabermos, mas Jesus não. Então ele falou assim, ó, todos vós nesta noite vos escandalizarei. Vocês vão desacreditar. Vocês vão ficar com medo, vão ficar assustados do que vai acontecer. Jesus veio ao mundo sabendo, pontinho, segundo por segundo, até o momento da sua crucificação. Tudo que ele ia passar. Porque está escrito, ferirei o pastor, que é Jesus, ele é o sumo pastor. E as ovelhas, quer dizer que é o pastor das ovelhas, dos discípulos, iam dispersar, que ia tirar. Irmãos, é interessante. 32. Mas depois de eu ressuscitar, ele falou, Jesus falando tudo certinho, irmãos. Não crê quem não quer coração duro. E não aceita Jesus, coração duro. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para Galiléia. Mas Pedro disse-lhe, ainda que toda a glória, por isso que Jesus já falou antes, ele já perguntou, mas Pedro disse-lhe, ainda que todos se escandalizam em ti, eu nunca escandalizarei. Esse nunca, irmãos, se o apóstolo Pedro confiou nele, aonde que nós estamos nessa história? Às vezes confiamos muito em nós, quer fazer as coisas do nosso jeito, você quer fazer as coisas, às vezes fazer algum arranjo que peca para poder ter a vitória. Os irmãos não devem preocupar, ver que é encher o salão, a igreja é bom, mas às vezes a pessoa faz de tudo com a energia da carne para atrair as pessoas. Tem que atrair. Não é quem atrai as pessoas deve ser o evangelho, que é boas novas, boas notícias.
pregando Cristo com bom testemunho e falando a verdade. Não pode falar, você vai vir e vai correr tudo de 1000 maravilhas para você. Não, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então nós sabemos disso. Cristo usou a palavra ovelhas agora. E ele se refere agora aos cristãos fortes, amadurecidos, ovelhas. Cordeiro, cordeirinho, pequeno. Então os novos, mas depois ovelhas. A Bíblia nos ensina e nos mostra como podemos agradar a Deus em nossas vidas. Primeiro, é viver perto dele. Vocês estão vivendo perto de Jesus? Estamos vivendo perto de Jesus? O que mais? Junto com ele. Aqui nós estamos mais perto de Jesus. Nós estamos junto com ele, reunidos como igreja. Então, o lugar da ovelha, aonde que é no rebanho, é no curral. É aqui. Segundo, é estar sempre, responde, complete, na casa dele. Aqui é a casa dele. Onde as ovelhas reúnem para fazer o quê? Para alimentar, para louvá-lo. Terceiro, ouvindo, alimentando dele. A ovelha deserta, ela fica deserta, longe do aprisco, onde está o pastor, o pregador, Jesus Cristo assume o pastor, onde está alimentando pela palavra dele. Eu estou aqui, a Bíblia está aqui, eu estou lendo no tábua, eu passei tudo aqui, os esboços. Mas alimentar da palavra dele. O nosso corpo, fisicamente, precisa do alimento, certo? E alimento que faz bem para a saúde. E a alma, o espírito, precisa do alimento espiritual. Então, são através das nossas atitudes, que mais? Comportamentos, a maneira de conduta que deve ser aprovada por ele. Veja lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, apóstolo Paulo fala isso. Olha, 1 Tessalonicenses 2, 4. Mas, como fomos aprovados, aprovados, para passar, por exemplo, no seminário, numa escola de anos. Aqui é diferente. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Depois vamos em Jeremias, depois, 17. Então, nós vemos aqui, irmão, que mas como nós fomos aprovados, nós estamos aprovados por Deus, Ele aprova o que nós estamos fazendo aqui. Então, nós devemos saber como nós estamos vivendo, Ele está aprovando. Pense bem, de todos os atos das nossas vidas, se tudo que eu estou fazendo, Deus está aprovando. Não é que se Ele ia reprovar, Ele vai lançar nós na geena, na condenação, não. Vai entristecer o Espírito Santo e vai perder bênção, recompensa. Nós somos aprovados de Deus. Por que nós somos aprovados de Deus? Porque nós temos fé nele, cremos nele por Jesus Cristo. Se nós tivermos fé na igreja,
Se nós tivermos fé em obra para salvar, é reprovado, é a reprovação. É isso. Se nós largarmos de servir a Ele, para fazer outras coisas banais, não sei, que poderiam deixar para depois, então, pode saber que Deus não está aprovando, Ele está permitindo. Vocês lembram que o Monfeld sempre ensinava sobre isso? Ó, nós devemos ver a permissão de Deus, a vontade dele preferida, que ele permitiu, mas é preferida, ele prefere, aprovada, e a só permitiva, que ele permitiu, mas ele não aprova. Porque se nós conseguimos pecar, que nós pecamos, que ele permitiu. Porque se ele não permitir, você não faz nada. Você não faz nada. Se ele não deixa, permitir, que se ele não deixar, ele deixa. Mas vamos dizer, ele está aprovando? É do gosto dele? Não. Então ele fala que para nós, que o Evangelho foi confiado, foi entregue para nós. E assim falamos. Então ele falou, falar não para agradar a homens. Irmãos, a gente tem que falar para agradar a Deus, falar o que Ele quer que fala. Como que nós vamos saber o que Ele quer que Deus fale? Que nós temos aqui. E vamos pegar o assunto do contexto, o texto do contexto, para explicar, saber, pedir sabedoria a Deus. Não como agradar a homens. Muitos querendo agradar a homens. Ele não vai. Se for só para querer só agradar a Deus e não agradar a homens, vai devagar. Não faz muita vantagem aqui. Porque a maioria quer agradar a homens. Mas a Deus. Olha Jeremias 17:10. Eu, já antes de Jesus vir, muitos antes, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então Deus, Ele conhece. Antes de eu nascer, vocês nascer, Ele já conhece Ele antes. Então Ele esquadrinha, Ele esquadrinha tudo, Ele analisa, Ele ainda está lá dentro, o coração da alma, como eu falei lá ontem lá no Seu Antônio lá, é lá, quando eu falo do coração, não é esse coração aqui, é lá o coração da alma, do sentimento, o ser. E ele esquadrinha o coração, isso para dar a cada um. Aí ele vai dar cada um segundo os seus caminhos. Ele vai dar a recompensa e o fruto das suas ações. Então somente Deus conhece o coração. Nós vamos para a ideia assim. Aquela pessoa está pensando isso. Quem que vai saber, irmãos? E Ele prova os íntimos dos pensamentos, antes de nós pensarmos. Irmão, não tem como nós explicar como Deus é, como Jesus é. Já pensou, quando eu nasci, vamos dizer assim, criancinha, Ele já conhecia agora, neste momento, o que eu estava pregando, o que eu estou pregando. Ele conhece, já antes de acontecer. Esse é o Deus que nós seguimos. Ele permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, conforme a nossa disposição. Se você dispõe a fazer uma coisa, e você não desiste, Ele pode te cercar, impedir. E também Ele pode deixar você fazer. Lembra como o Paulo falou ontem? Vocês estão aqui? Veio. Porque Deus trouxe. Chamou. Se não quiser vir,
Ele não obriga ninguém. Mas é Ele que traz, Ele dá as pernas, Ele dá a força para nós levantar, para nós andar, para nós falar, Ele dá tudo. Presta atenção nisso. Tem que agradecer Ele em tudo. Quando insistimos em fazer algo, bem ou mal, então o Senhor, pela onisciência, já sabe todas as coisas antes de ser. Ele já sabe o que está no nosso coração, coração do homem, até mesmo muito antes que nós propusemos a fazer e fazer, até o que faz, o que não faz, o nosso pensamento Ele conhece. Mas para que um homem não seja capaz de dizer que o Senhor foi injusto, ao permitir que certas coisas aconteçam. O Senhor, às vezes, lhe permite certas coisas, certos eventos, certas festas, que se transformam sem seres causados por Ele. Ele permitiu. Sabe, aconteceu, foi causado por Senhor. Daniel, Frederico, Rose está assistindo, dizendo boa noite, em oração, boa noite, 2 vezes boa noite. Daniel, Frederico, Rose está assistindo, amém. Então, os irmãos, Deus, às vezes a gente culpa Deus, mas nem todas as coisas Ele permitiu, mas não foi Ele que causou. A gente muito culpa Deus. Quando eu trabalhava na obra lá, quantas vezes eu ouvia a pessoa falar assim: porque Adão e Eva pecou e não tenho nada a ver com isso que eu estou sofrendo aqui. A pessoa não sabe o que está falando. Cada um é responsável por seus erros. Ou seja, que sempre revela exatamente o que está no coração, ou bem ou mal. Isto se faz para que no dia do juízo ninguém possa dizer, não até mesmo hoje também, que não sabia. Os irmãos, nós estamos cientes, quanto mais tempo nós tiramos para servir a Deus, para estudar a Bíblia, para ouvir as mensagens, ouvir as pregações, ouvir falar, mais nós fica sabendo e mais responsável fica. Mais responsável. E se não ouvir falar, também é responsável, porque teve quem prega, teve culto, teve o que for, tem as escrituras, tem, e não ouve. Hoje não tem desculpa, está para todo lado pregando o Evangelho. Eu não quero orgulhar, agradecer, papear para vocês, mas em casa é mensagem quase o dia todo. É pregação de um, é hino cantando, é igreja cantando, e agora tem na televisão. Mulher descobriu, outra descobrimos lá agora, assiste lá, todas as mensagens, muito melhor. Eu outra hora quero explicar, eu queria falar ontem, não dava tempo, que esse dia eu pregando lá de Apocalipse, quando eles chegaram e falaram assim, mas não vou falar agora porque toma tempo, né? Que eles falaram assim, ó, que são esses que vieram da grande tribulação. E eu ouvindo lá em casa, almoçando, e quando a gente ouve, a gente aprende mais. Opa, toca. Que hora que ele falou isso? Onde é que ele estava que ele falou isso? Quem são os esses? Deixa, outra hora a gente vai falar isso aí. Então, os irmãos, que ele é o juiz justo, para que o registro das ações seja mostrado em branco ao indivíduo. Ao tribunal de Cristo, ninguém vai escapar. E nessa oportunidade ficará sem argumento. Portanto, o juízo será julgado, o juiz, e o seu caminho segundo o fruto das nossas ações que fizer aqui na terra.
não vai dar para muito tempo, mas vamos ler parar em 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Agora uma pergunta: para quem que está falando isso? Para que grupo? Para os cristãos, não é? É ou não é? Porque está falando o tribunal de Cristo. Agora outra pergunta: ou bem ou mal, o cristão faz mal? Mais que bem. Quando Anel chegou a cabeça aqui em cima, o Paulo cuidou mais do que bem. Porque eu já ouvi alguém pôr duas classes pessoais, que está o ímpio. Não. Os que falou assim, ó, vamos tudo que nós fez, segundo o que tiver feito por meio do corpo. Bem ou mal. Vai no dia do juízo, tribunal de Cristo. De um lado, o grande, e do lado esquerdo, o grande trono branco. Irmãos, isso aqui quando tiver acabado o milênio, o reino milenar. Isso aqui é para entrar no novo céu da nova terra. Vai ser julgado. Aí a recompensa. E muitos cristãos vão passar vergonha, porque muitos do outro lado vai julgar que deu mais testemunho do que o próprio crente, o próprio Filho de Deus. Mas só que o Filho de Deus às vezes perde, porque para o bastardo ele não faz igual, o outro faz testemunho melhor, mas só que no método errado não confiou em Cristo Jesus, como o caso de Cornélio lá no livro de Atos, capítulo 10. Viu só? Cornélio era um temente a Deus, fazia caridade ao povo, dava esmola, orava, contínuo de oração. Fala assim lá, que chegou no trono lá que Deus viu a oração dele, mas faltava o principal. Tinha tudo. Havia uma pessoa, irmão, tem tudo para ser usado por Deus, mas não tem um novo nascimento, não tem o Espírito Santo habitando nele. Pronto. Às vezes outros anda aí, como Pedro mentiu. Se a gente olhar para a vida dos profetas, eu fui pregar uma vez com uma mulher, ela falou, mas você vai falar, a gente olha na Bíblia, que tragédia que aconteceu com aqueles profetas que eles não faziam adultério, e por que isso, por que aquilo. Mas era homem de Deus, estão na carne, peca, mas é de Deus. Nós só não vamos pecar quando nós deixar esse corpo. Aí, mas enquanto estiver nesse corpo, nós estamos sujeitos a tudo. Abandonar a igreja, está sujeito. Está sujeito a matar. Outra pergunta também, que isso vê muito tempo antes. Alguém falou assim, nós fomos aprendendo assim, né? Se alguém se suicidar, então ele não é crente, ele vai para o inferno, né? Porque não é convertido, ele se suicidou, pá, dá um tiro. Agora eu pergunto, irmãos, o melhor professor é o Espírito Santo. Se você aprender alguma coisa errada com os outros, tem que mudar dele, né? Que diferença faz? Vou falar aí. Falar você, o outro, ele pegar o revólver e dar um tiro nele, e ele pegar e dar um tiro no outro, que diferença faz? Acho que ele peca mais de matar o outro. Acho que pegou, matou ele mesmo. Ele tem o Espírito Santo, ele vai perder a salvação por causa disso? Não. Mas que está sujeito a tudo, está sujeito. Enquanto ele está nesse corpo aqui, irmãos, a pessoa leva uma depressão doida aí demais, aí um sofrimento, um desânimo, uma tristeza. A pessoa é capaz de pegar o carro e embalar em 150 e paga o poste e trombar com uma carreta. Tem todas as coisas. Se não tiver Cristo mesmo, tendo Cristo, mas estando firmado em comunhão com Ele, já viu, tem que estar bem alimentado. Ter Ele contínuo, não deixar esfriar. Então, vamos voltando e começamos. Quem ama a Deus, com certeza quer agradá-lo sempre. Quem ama a Deus. Quem ama a Deus quer servi-lo.
contínuo, sempre. Quem ama a Deus quer somente o bem dos outros, o bem do próximo, o bem de tudo, quer o bem, não quer o mal, não fica maquinando o mal. Quem ama a Deus não quer pecar, ele não quer. O apóstolo Paulo não disse isso, está claro. Ou bem lá em Romanos capítulo 7, né? Acho que é capítulo 7. O bem que eu quero, isso eu não faço. Eu não faço. Ora, o apóstolo. O mal que eu não quero, isso eu faço. Então a versão que fala pratica, isso eu faço. Então, é isso que nós somos. Você peca por descuido, por qualquer relaxamento, qualquer coisa. Mas não que você vou pecar a propósito, porque você tem que cuidar de querer pecar com os olhos abertos. Você está sabendo que está errado. Você peca, você pode esperar que, se não arrepender, não mudar, vai vir algo estranho. Que ele corrige, se for filho, ele corrige. Amém? Então, que Deus abençoe, que possamos estar amanhã aqui às 9 até às 10. E vamos louvar a Deus. Qual é o hino? 284. Termina com oração, irmão Paulo, que possamos estar amanhã aqui. Dê uma boa noite para todos nós. Senhor, nós agradecemos por esta hora, por tudo que aqui foi feito e realizado, especialmente por esta palavra. Possamos dar crédito e atenção que ela merece. Prepara-nos para o dia de amanhã, pelos cultos. Agradecemos por todos que nos visitaram, por cada um de nós que estivemos aqui. O Senhor possa estar nos abençoando no dia de amanhã e nessa noite, de repouso, tranquilo. Agradecemos pelo pastor, por tudo que o Senhor tem feito por ele e pela confiança e a certeza que nós temos que o Senhor sempre há de amparar. E agradecemos por Cristo, pelo amor demonstrado por nós naquela cruz, e por estarmos aqui como filhos, herdeiros com Jesus Cristo, com a vida eterna.
isso nós pedimos e agradecemos em nome dele, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.